Boa noite a todos, bem-vindo ao nosso espaço Arte Africana. Hoje eu vou conversar com vocês sobre os procedimentos que eu estou tomando em relação à exclusão devido a esse processo racista, né, que ocorreu aqui no programa de pós-graduação Artes da Cena do Instituto de Artes da Unicamp. Né? Então eu vou falar assim para vocês como que eu estou agindo, né? A primeira atitude que eu tive foi de solicitar para a reitoria a abertura de um processo administrativo por prevaricação, racismo e falta de ética. Prevaricação, usar, né, do seu poder, né, no cargo público para se beneficiar ou beneficiar interessados ligados a você. Racismo, pela forma que o processo foi conduzido, né? Eu passei em todas as fases, na fase final, fui aprovado segundo as notas e segundo o edital e fui excluído com o argumento de que meu projeto não estava dentro do programa Artes da Cena. Essa questão assim de os procedimentos que a gente tem que tomar, hoje de manhã um amigo meu mandou um vídeo para mim, ele falou assim: olha, você viu esse vídeo aqui da NBA, né? O pessoal parando lá na NBA, e aqui o pessoal não faz isso. Eu falei: olha, é o seguinte, ações coletivas, ela tem dois caminhos, né? Ou ela é feita com o coletivo, com o objetivo de alcançar, né, algo para esse coletivo, né, por exemplo, comunidade negra, ou ele é feito, né, por um indivíduo e esse indivíduo também alcançar algo coletivo, que não seja próprio para ele, né? Então, eu estava conversando com ele sobre isso e perguntando para ele: você viu o vídeo que eu fiz, o vídeo do mestre Nenê que sofreu agressão? Aí não viu. Eu falei: então você vai ver, para você entender, né, que se cada um que sofreu um ato de racismo, né, fizesse uma ação, né, individual, o negro, essa ação nunca será individual, ela sempre será coletiva, porque ela não vai atingir, né, apenas o objetivo dele, ela vai atingir a todo um grupo, né? E a gente discutiu sobre isso, depois ele voltou a me ligar e fazendo a análise dele, né? E aí eu estava pensando no seguinte: a gente está vivendo um governo terrível, fascista, que quer destruir as universidades públicas, que quer fazer as pessoas pagarem a universidade pública, sendo que nós já pagamos, essa universidade é nossa. Eu falo com alguns companheiros o seguinte: a gente não tem que fazer uma universidade negra, essa universidade que está aí é nossa, é nosso direito a entrar, porque fomos nós que construímos, o nosso sangue está lá, né? Então nós temos que ocupar, né? Ocupar essa universidade, ela é nossa, né? A gente está sendo muito bonzinho nessa questão de 20% para negro, né? Por que muito bonzinho? Porque até hoje eles tiveram 100%, né? É uma fala do professor Hélio Santos, né, que ele colocava essa questão, que ele não era contra a cota, né? Muito pelo contrário, né? E cotas, quem tinha eram os brancos, que estavam 100% na universidade, e nós estamos sendo muito bonzinhos, e ainda somos roubados. Quantos de nós já não fomos roubados na pós-graduação, né? Para mim começar falando sobre o processo, vou dar um resumo desse histórico, né? Que eu passei em todas as fases, isso e aquilo, e me roubaram. Primeiro um currículo, né? Sendo que eu estou batendo nessa tecla de currículo porque
Os currículos dos meus concorrentes é fraquíssimo, sabe? É vergonhoso, é vergonhoso. Estou colocando aqui porque é vergonhoso, é um escândalo. Eu não sei se isso é feito para enfraquecer a universidade, entendeu? Para que venha, que esse discurso fascista venha e fale, olha, tá vendo? Né? E tome a universidade e elitize ela novamente. Né? Vocês têm cotas, mas para vocês concorrer à cota, vocês vão ter que pagar. Então, é aquele discurso. Eu dou, né? Mas você não quer, porque você não tem dinheiro para pagar. Então, é muito perigoso esse momento em que estamos vivendo. Né? Então, dentro desse processo, houve um outro processo durante as provas, que foi o seguinte: tinha que apresentar a proficiência em línguas. Né? Você tinha que ir lá e fazer uma prova, pegar o documento dizendo que você, né, é proficiente naquela língua, em mais uma língua. Tem a portuguesa que você é e mais uma. Né? Tinha que fazer isso. No meio desse processo, o que acontece? Estranhamente, eles mudam também. Eles colocam, olha, você pode entregar o seu atestado que você, né, fez a prova, né, no Instituto de Línguas, né, fez a prova no Instituto, numa escola de línguas que está habilitada a dar esse documento que você sabe aquela língua, que você domina aquela língua, e é tal dia que você tem que entregar. Eu entreguei o meu no prazo, no dia da inscrição, no dia que pediram. E estranhamente modificaram a entrega desse exame. Né? Modificaram para o dia, para dezembro. Não lembro o dia, mas para dezembro. Olha o absurdo. Por que eu falo absurdo? Porque no edital tá que você tinha que entregar. Eu fiz minha inscrição e entreguei. Eu fiz minha prova, passei, né? E entreguei lá que eu tinha mais uma língua, certo? Né? Estranhamente, né, eles ampliaram. Né? Eles ampliaram. Isso favorece a quem? Algumas pessoas que dá tempo, por exemplo, da pessoa se matricular agora no curso de línguas, né, até dezembro, né, depois que já terminou o semestre, ela vai lá e entrega o seu certificado. Né? Então, são várias coisas que eles foram fazendo no meio do caminho, né, que comprova toda essa, como que eu vou falar? Essa proteção aos deles, né? Uma proteção que a gente ainda tem que criar aos nossos. Né? Eu vou começar, a Priscila vai ler parte dos documentos que eu encaminhei para a reitoria da Unicamp, pedindo a abertura de processo administrativo, porque é inadmissível que na nossa universidade pública ainda a gente conviva com racista, né? Não dá mais, né? Eu acho que aquele discurso de fogo no racista é fogo no racista de verdade, sabe? Não é brincadeira, sabe? A gente não pode mais suportar isso, né? São mais de 500 anos, né? A gente sendo explorado, a gente sendo roubado, né? Com argumentos que eles acham que eles são deuses, o dono da verdade. É assim que nossos irmãos chegam no tribunal, né? E é condenado a 20 anos porque ele pegou um pacote de bolacha para o filho dele que estava passando fome. Né? Enquanto o cara que sai com uma mala cheia de dinheiro, né, vira ministro. Então, sabe, a gente tem que acabar com esse negócio, a gente tem que reverter essa história. Né? Nossa cara não é de ladrão, nossa cara não é de assassino. A cara de ladrão e assassino é outra, é de branco. A cara de genocídio desse mundo é outra, não é a nossa,
é de branco. E eles têm que escutar isso. Não somos nós que temos que mudar. São eles que têm que mudar. Eles que devem mudar. E nós não temos que ter o medo de falar isso daí. Né? Nossas leis têm que mudar. Nosso sistema de justiça tem que mudar. Né? Nossos ministros do Supremo têm que mudar. Temos que ter negro. Né? Como que não temos negro de competência? Claro que temos. Muitos, muitos e muitos. Então, tem que acabar com esse processo de escravidão mental, de escravidão intelectual. Você falar o que o branco quer escutar. Você quer escutar? Então escuta a verdade. Então a Pri vai ler pra gente, porque eu não vou ler porque eu não enxergo. Eu já expliquei na outra live que eu não consigo, estou perdendo minha visão. Né? Devagar vou perder minha visão, não sei até quando eu vou continuar vendo alguma coisa. Mas de qualquer forma, ela vai ler pra gente, para que eu possa estar comentando algumas coisas. Pri. Crime de racismo no programa Artes da Cena. Solicitação de abertura de processo administrativo por prevaricação e falta de ética profissional. Venho, através desta, solicitar a abertura de processo administrativo por prevaricação e falta de ética profissional dos membros da comissão do programa Artes da Cena de pós-graduação do Instituto de Artes da Unicamp. Eu estou pedindo a abertura de todos os membros. São todos cúmplices. Mataram e temos que ficar olhando e aplaudir a morte. Devido aos seguintes crimes cometidos abaixo relatados. Em resposta ao meu recurso de direito de acesso às notas nas fases eliminatórias do programa Artes da Cena, apresento algumas considerações abaixo. Primeiro momento. Eu só fiquei sabendo que eu não havia reprovado nesse processo, porque quando saiu o resultado, saiu o resultado só dos classificados. Eu falei, eu reprovei, né? Só que eu quero ver minha nota, porque como eu fiz toda a análise do currículo desse povo, eu falei, não é possível, né? Aí eu quis ver minha nota. Aí eu fiz um recurso pedindo direito de acesso à minha nota. Quando eu tive acesso à minha nota, olha o mau caratismo, quando eu tive acesso à minha nota, eu descobri que eu não havia sido reprovado. E aí, mais pro final, eles criam um argumento para me excluir do processo, apesar de eu estar aprovado. Olha o mau caratismo, pode continuar. De acordo com a comissão, o projeto é pertinente com relação às linhas de pesquisa do programa, sendo que a temática da investigação apresenta relevante contribuição para a área das artes da cena. E, no entanto, os objetivos precisam ser revisados, já que são muito abrangentes, demandando uma melhor delimitação do objeto de estudo, que é amplo demais para um mestrado, o que poderia comprometer a viabilidade da sua execução. Só um momento. Nessa fase de avaliação do projeto, é o projeto à cega. Eles não sabem que é um negro retinto, né, que foi até a África fazer várias pesquisas sobre dança negra. Né? Então até aí eles não sabem, né, que é um negro. Então o projeto é às cegas, né? Pode ter sido um branco, como sempre acontece, né? Quem vai falar de negro é branco, né? Porque o negro não tem coragem de falar de negro dessa forma que ele está falando, né? Então até aí o projeto estava lindinho. Depois daí, continua, desculpa. A análise da comissão estaria correta, caso o meu projeto não apontasse previsão da revisão do mesmo. Apontamento que se encontra no projeto no item Metodologia, página 7, prioridade 2, Revisão e delimitação do tema, e no item Cronograma. Pode continuar. Visto que minha experiência na área já me preparou para os cuidados nas abrangências da pesquisa, esta experiência conta com 30 anos de pesquisa em dança no continente africano, inclusive alguns com o financiamento da Unicamp. Importante este apontamento,
para não haver confusão com aventura. Só um momento. Eu faço esse apontamento por dois motivos. Por essa confusão com a aventura, acho que ele tá sonhando uma coisa de criança. É aventura. E outra, esse apontamento que foi com financiamento da Unicamp, que eu fiz algumas pesquisas. Por quê? Porque eles não conseguem encontrar minhas pesquisas, né, ou meus documentos, né, dentro da própria Unicamp. A minha existência dentro da própria Unicamp. Então tem que esfregar no focinho dessas pessoas o que está acontecendo, né? Então nem sei se eu chamo de pessoas o tipo de acadêmico que comete esse tipo de coisa, né? Racismo não tem desculpa. Racista é racista, seja ele pobre, seja ele analfabeto ou seja ele doutor fraudado. Continua a análise da banca. As referências bibliográficas apresentam alguns títulos que não se mostram coerentes com todo o projeto. Seria desejável que o autor ampliasse a literatura de referência e estudos que tenham sido realizados sobre o tema, preocupando-se ainda com a sua atualização. O projeto não segue o modelo obrigatório que consta no anexo 1 do edital de seleção, além de apresentar incorreções gramaticais, sendo que para os objetivos da escrita acadêmica seria importante ter realizado uma revisão do mesmo. A coerência bibliográfica segue a coerência da construção dos conhecimentos para desenvolver a pesquisa. São autores que deram sustentação para a elaboração do projeto e a sua aprovação neste processo de seleção. Quanto à ampliação da bibliografia, está prevista também o item metodologia, prioridade 1. Serão incluídas novas referências bibliográficas. No apontamento da comissão, o projeto não segue o modelo do edital e apresenta várias incorreções gramaticais. Então, por que dá a nota 7.8? Mesmo com todos esses olhares de desqualificação da banca examinadora, o projeto passou. Para mim passar da primeira para a segunda fase, eles tinham que avaliar meu projeto, né? De 0 a 10. Meu projeto foi 7,08, né? Se o projeto é tão ruim, né, com tantos erros, né, ele tinha 7,8, né? Ele tinha, né, que ser barrado, né? Ou então uma nota mínima, sabe? 5, aí passa, depois a gente vê o que faz, né? Não passar o projeto com 7,8. Quer dizer, de 0 a 10, ele está mais perto do 10 do que mais perto do 0, né? Se ele tinha tanto erro, né, tanta incoerência, porque ele ficou incoerente depois com a minha cara preta, né? Porque um negro não pode falar sobre negro, né? E de forma crítica, histórica e comprovada, né? E com autores negros, porque é absurdo, né? Então quer dizer assim, o meu projeto ele tinha que ser desclassificado na primeira fase. Se ele passou para a segunda fase, você não tem mais que discutir isso daí. Você tem que discutir outra coisa, né? Mas continua discutindo, não tem problema. Mesmo a outra comissão, a outra banca ter aprovado, né? Então quer dizer que, né, tem uma nova releitura desse projeto, mas felizmente não pode mudar nota. Continua. Parecer sobre o currículo Leitz, memorial e histórico escolar. No parecer é citado apenas uma obra coreográfica de 2017 realizada na África do Sul. Ressalto que foram 8 obras coreográficas em 2017 na África do Sul. E a contradição no parecer quando afirmam: no currículo Lattes encontra-se um número considerável de apresentações e de trabalhos. No entanto, as mesmas se deram até o ano de 2015. Além disso, não foi possível identificar em quais eventos, congressos, seminários, etc., e instituições acadêmicas ou não, tais trabalhos foram apresentados. O currículo Lattes foi impresso sem as informações complementares. É contraditório, pois citam uma apresentação em 2017.
Então, eles falam que não encontram no meu currículo, né, e não conseguem comprovar aonde foram essas apresentações de trabalho ou de espetáculo, né? É mais absurdo ainda quando eu começo a pesquisar o currículo dos meus concorrentes brancos, né? Porque é difícil pesquisar o currículo dos meus concorrentes brancos, você não encontra nada, né? Mas aí eles não se incomodam com isso, eles se incomodam com o meu currículo, né? Eles não conseguiram encontrar, apesar de estar apontado lá, né? De estar apontado lá. Não só apontado, né? Como está em mídia, está disponível, né? Em qualquer busca rápida do Google. Você digita lá Carlos Kiss, vai aparecer um monte. Você digita lá Calquis Dance, vai aparecer um monte. E eles não conseguiram encontrar. Mesmo, por exemplo, artigos publicados em livros com um professor da Unicamp, né? Eles não conseguiram encontrar isso. Eles não conseguiram encontrar uma carta, né, de referência e uma carta de felicitação do reitor da Unicamp, né? Então, eu que estou ficando cego e eles que não enxergam, né? Então é uma coisa assim incrível, o racismo estrutural, institucionalizado, sabe? A naturalidade com que eles estão acostumados, né, a excluir, né, porque isso daí não é de hoje, né, já tem uma prática. Estão acostumados a excluir alunos negros e estão acostumados a não ter resposta. Só que aí vai ter resposta, né? Aí, nesse momento, né, vai ter resposta e vai ter até desafio. Sabe aquele negócio de desafio de dança de rua? A gente vai desafiar. Vou desafiar a produção desses professores supra-sumos, né? Que também não encontrei, caramba. Vamos. Mesmo que o meu currículo Lattes, por algum motivo, hipoteticamente, encerrasse no ano de 2000, já seria o suficiente para superar todos os candidatos que concorriam comigo. Situação constrangedora, visto que tem candidatos que nem currículo têm. É uma afirmação de fácil comprovação. É só realizar uma pesquisa, como fiz e constatei. Sobre artigos, estes são dezenas, inclusive escrito com professores desta universidade, os quais estão anexados neste processo. Continuando, seu histórico escolar circunscreve-se à graduação em pedagogia na Unicamp entre 1995 e 2002, apresentando aproveitamento geral bom. Do ponto de vista da apresentação formal do memorial, o documento careceu de revisão gramatical, apresentando várias incorreções quanto ao uso da língua escrita. Para aí. Esse é um outro item que eles poderiam estar me excluindo, né? Já logo no na primeira fase, né? No entanto, deram nota 7,68, né? Então, é argumento racista. Né? Quer dizer, se não está enquadrado dentro daquele processo, né, de edital que exige uma linguagem acadêmica, você descarta o projeto. Eles descartaram os 100 projetos, aí sei lá quantos projetos aí na primeira fase. Descartaram um monte de projetos na primeira fase. Então, se o problema era o projeto, ele tinha que ser descartado na primeira fase. Né? Na primeira fase. Né? E não ficar criando justificativa incorretas e justificativas evasivas para falar da minha exclusão. Sou formado em pedagogia, bailarina e coreógrafo profissional, segundo o Sindicato da Dança. Durante meu curso de pedagogia, cumpri várias disciplinas nas artes cênicas, conforme o meu currículo. Vou colocar os códigos para não me estender. AC 104,
AD 713, AD 724, AD 314, AD 824, além de vários cursos internacionais. Mais uma vez, solicito atenção aos currículos de meus concorrentes brancos. Quanto ao memorial, se havia tantas incorreções, deveria ter sido reprovado. No entanto, a minha nota foi 7,67. Considero que fui roubado, perto dos currículos que meus concorrentes apresentaram. Na primeira fase, minha nota foi de 7,28, passando a média exigida na concorrência geral, cuja média estipulada era nota 7. Partindo para a segunda fase, prova objetiva, entrevista subjetiva e comissão de heteroidentificação. Parecer geral das bancas, prova teórica escrita, área de ênfase selecionada pelo candidato, dança. A prova escrita do candidato busca interligar a crise atual com a eterna crise brasileira, em suas palavras, pela qual perpassam a violência, o racismo, o preconceito, o genocídio. No entanto, o faz sem aprofundamento. Eu fiz sem aprofundamento e fiz uma prova de 3 páginas, né? Não aprofundei muito, porque não deu, né? Porque a questão da violência contra o negro, né? Precisa de mais. Mas, de qualquer forma, eu fiz alguns apontamentos importantes, né? Para que eles entendam o seguinte: como é a construção de nossa corporeidade, no que a gente está vivendo. E tudo isso constrói a nossa dança, né? Que é dança de resistência, que é dança de opressão, que apresenta no nosso corpo. Tudo isso eu estava justificando, né, através do que o negro passa nesse país. O racismo que eu estou passando com eles, né, com essa visão racista, com essa visão eurocêntrica, com essa visão de dominador, essa visão de conhecedor do mundo, essa visão de conhecer o que não conhece e querer que a gente engula, né, que eles sabem mais do que a gente, né? E quando você demonstra isso, é como se você estivesse, né, ofendendo eles, dizendo o seguinte: olha, é meu projeto, né? Olha, é meu pensamento, é minha forma de pensar. Eu não penso eurocentricamente, né? Eu não vou buscar minhas fontes na Europa, né? Krausiana não me influencia, né? Então, quando você começa a colocar isso, você ofende eles, né? Aí eles querem te ensinar o que eles não sabem. Como uma professora me colocou: eu fui ver uma dança. Que dança? Aí era uma dança assim, assim, assim. É pantsula. E aí? Então, mas é que parece com as danças urbanas. Eu falei: então, essas técnicas que vêm da África, como do pantsula, que virou passinho aqui no Brasil, e ninguém fala para os nossos jovens: olha, essa técnica é sua. Essa técnica veio da África. Essa é ligada com pantsula. Essa é a técnica que a Beyoncé trabalha, né? Então, aí a professora, né, acho que a culpa é minha por eu saber tudo isso. Eu não deveria saber tudo isso, né? Continua, querido. No entanto, o faz sem aprofundamento, lançando diferentes ideias que não são verticalizadas. O texto não aborda a questão da prova, ele problematiza a pergunta. E ao fazê-lo, a redação passa ao largo do termo proposto, perdendo pontos no critério A. Adequação da redação ao tema proposto, ainda quando aponta diferentes caminhos, sem explorar detidamente nenhum. O texto perde pontos no critério C, ou seja, o da lógica argumentativa. Se, em princípio, a relação aventada, que é a crise racial brasileira, em relação ao momento de crise agravada para as artes da cena por conta da pandemia, seria uma ideia interessante e importante de exploração do tema da prova. Infelizmente, o modo como o texto se desenvolve não dá conta dessa relação.
O texto não faz uma reflexão com desenvolvimento crítico, mas se restringe ao apontamento dos problemas raciais que geraram e geram grandes diferenças sociais, violências e preconceitos como temas esparsos que não são relacionados na perspectiva de um aprofundamento de comentários. Assim, as ideias lançadas somente tangenciam a pergunta, uma vez que o conteúdo não dialoga com as possíveis tessituras e frestas que a resiliência artística pode experimentar em tempos de crise, inclusive em seu modo de confrontar os problemas estruturais da sociedade brasileira. O texto cita um artigo da bibliografia indicada no edital, mas não dialoga com o mesmo e sequer o comenta na redação, apenas cita o título, perdendo então pontos no critério B, que envolve articulação com a bibliografia e precisão conceitual, já que também não aborda mais detidamente nenhum outro conceito. Por fim, o texto apresenta vários erros de redação, de concordância especialmente, critério D, o que enfraquece também o seu conteúdo. Alguns exemplos nesse sentido são: é um projeto que expõe, talvez quando foi formulada esta questão não percebeu a visão, mas política historicamente o que move a nossa dança negra é, inclusive em forma de produção de conhecimento e reflexão sobre a realidade, a pergunta já mostra esta falta de eixo de realidades, onde para a comunidade negra a diferença da realidade hoje é a crise de pandemia, etc. Por essas razões, o texto perde pontos no critério de adequação às normas gramaticais. Então, aí eles pegam algumas frases fora do contexto. Primeiro, se eles tivessem razão, né, eu deveria ser reprovado. Minha prova escrita, 0. Segundo a argumentação deles aí, perde ponto no A, no B, no C e no D. Né? É 0. Eu não sei escrever. Pelo amor de Deus, você não pode dar nota para uma prova dessa. Né? Eu não sei escrever. E tudo isso é culpa da Unicamp, que não me ensinou. Né? Tudo isso é culpa dela. Agora, eu deveria tomar 0. Né? No entanto, a prova era de 0 a 5. Me deram 5. Por que me deram 5? Se eu estava tão fora do mundo, né? Estava no mundo da lua, né? Por que me deram 5? Né? Primeiro assim, eles não gostaram do que eu coloquei. Problema deles, não meu. Né? A minha questão aqui é discutir o meu projeto, a minha visão de mundo, a minha visão de dança, o que é minha dança e de que forma, né? Resiliente porcaria nenhuma, eu vou para cima, né? Minha dança vai para cima, minha dança fala da realidade, minha dança fala de mães que perderam o filho em genocídio. Né? Que negócio é esse de querer me ensinar a ter resiliência? Né? Então o que eu coloco nesse texto é o seguinte: eu não sou seu negro. Eu não sou seu negro. Eu coloco isso para eles. Isso eles não colocam aí. Eu coloco: eu não sou seu negro. Vocês ainda não aprenderam que não tem só branco discutindo, né, dança nesse país. Que não tem só branco participando desse processo de pós-graduação. Né? Não é porque colocou um texto referente à dança negra, né, que esse texto vai dar conta, né, das ramificações da dança negra, né, das concepções filosóficas, das concepções de corpo. De que corpo da gente está falando? Né? De que área? Né? Então, essa incompreensão que eles têm, né, ou talvez não tenha, né, mas tem medo que isso seja discutido dentro de uma universidade para público branco, né, que seja discutido fora da universidade que eu faço isso, para público negro, e que para público negro ocupe a universidade com outra visão. Já teve uma tentativa assim, já tiveram isso, isso é histórico. O Urucum nasceu na Unicamp, com Raquel. Olha o que aconteceu. Então, essa experiência de exclusão,
Eles têm. Argumentar exclusão, eles têm. Porque para eles é natural. E para eles é natural que o negro pegue e fale assim, tá bom, eu então vou entrar no seu grupo de estudo, tá? A senhora me aceita no seu grupo de estudo? Né? Eu não vou entrar em grupo de estudo de ninguém. Né? Eu tenho meu processo de estudo. Né? O que eles tinham que avaliar era se meu projeto era apto ou não. Avaliar o que era. A prova foi julgada subjetivamente. Tirei 5. 5. Né? De 0 a 10, 5. 3 páginas. 5. Tudo bem. Cada um tem o gosto que queira, né? Ali só tem branco avaliando, estou perdido. Eu sabia disso. Eu tinha essa noção. Por isso que quando eu pedi minha nota, eu pensei assim, bombei na prova, porque na prova, né, eu revelei minhas estratégias sobre a dança. Né? Eu não fui manso, eu não fui o negro deles, porque eu coloquei na prova, eu não sou o seu negro. Continua. Entrevista. O candidato apresentou amplo comprometimento com a dança tradicional africana e brasileira. No entanto, não demonstrou uma perspectiva mais definida a respeito da questão contemporânea que atravessa tais danças. Questão essa muito citada na entrevista pelo próprio candidato. Olha a contradição. Eu não mostrei perspectiva, só que toda hora, como eles colocam, eu citava direto a questão da dança contemporânea negra, né, tanto no Brasil quanto no mundo e na África. Né? Então, quer dizer assim, não estou entendendo essa contradição. Uma hora eles falam, olha, ele não teve perspectiva da dança contemporânea. Né? Não sei que dança contemporânea eles estão falando, eu estou falando da dança negra. Inclusive, eu comecei falando, a dança contemporânea brasileira só existe por conta da dança negra. Né? E isso é verdade, isso é histórico. Né? É só você pesquisar. Né? É igual, sabe o que é igual? É igual lá como que eu vou dizer? A teoria de Diopé. O que a Diopé fez? Os brancos falavam que o homem surgiu na Eurásia. Né? Diopé não caiu nessa conversa. Né? O que Diopé fez? Reconstruiu todo o caminho humano e provou que o homem nasceu na África, que a humanidade nasceu na África. Quando ela saiu da África e foi para a Europa, né, aí já é uma desumanidade. Aí são guerras, são mortes, são genocídio. Nossa história conta. Né? Nossa história conta. É a história da humanidade. E aí ele desfez toda essa mentira que um monte de cientistas da época, renomados, inquestionáveis, diziam que o homem surgiu na Eurásia. Inclusive falsificando crânio, né? Falsificando crânio, né? Para provar sua teoria. Eu não estou só falsificando dança. Minha dança existe. Tanto a contemporânea como a tradicional. Vai lá no YouTube, vai lá no meu canal. Tem um monte. Minha dança existe. Eu não estou falsificando. Eu estou provando para eles que quem falsifica é eles. Que quem entra nos espaços culturais negros de mansinho, com dinheirinho, e rouba toda a nossa técnica e depois dá uma cara nova, são eles. É isso que eu estou dizendo para eles. E isso que eu disse para eles na entrevista. Né? Continua, Felipe. Absteve-se de apresentar a delimitação do projeto de pesquisa a ser desenvolvido no mestrado, tendo ainda dificuldade em evidenciar objetivos e procedimentos metodológicos, perdendo pontos no critério A. Então, tive super dificuldade nisso, segundo eles, né? Primeiro,
quando eles falam assim, você teve dificuldade nisso aqui, eles buscam, como eu falei para a professora, se eu não falo de técnica de dança aqui para vocês, de dança negra, que ela perguntou assim para mim, por que você fala de tanto de técnica de dança negra, tanta técnica. Falei, se eu não falo aqui de técnica de dança negra para vocês vão achar que é espontâneo. Vocês vão achar que isso é do senso comum, né? Mas para nós, negros, o senso comum é importante. Porque é o senso comum que constrói a ciência, né? Que construiu a ciência. O senso comum que nos ensinou a cultivar os remédios. Mas, no entanto, vocês acham que isso daí é o quê? Algum espírito que desceu e eles estão fazendo aquele movimento, porque não é possível ele fazer aquele movimento com o corpo. Mas não, é técnica, por isso que eu falo muito em técnica, para vocês não falarem que é espontâneo. Da mesma forma, racista, eles atacam o projeto dizendo, olha, ele não sabe o que ele está falando. Né? Você vê que eles dão um ar de espontaneidade, né? Na minha argumentação metodológica, né? Ele não sabe o que está falando. Mas eu sei coreografar, eu sei dançar. Eles sabem. Continua aqui. Domínio e clareza com relação ao projeto de pesquisa. Eximiu-se da apresentação de referências teórico-bibliográficas que qualificam a sua plurivocalidade na pesquisa de perfil acadêmico, evocando genericamente uma perspectiva essencialista identitária. Novamente, essa visão subjetiva do espontaneismo, né? É espontâneo, né? Então quer dizer o seguinte, eu não posso ser identitário, né? Eu não posso falar, minha identidade é essa, tá vendo aqui, ó, vocês não estão me olhando? Era assim que eles me viram, vocês não estão me olhando? Eu sou negro, vocês estão me olhando? Vocês não vão embranquecer minha cabeça, né? Porque o conhecimento aqui, né, está fortalecido exatamente para combater isso daí, né? Eu quero discutir com vocês, né, a minha dança e o que vocês se apropriaram da gente. Então, assim, quando você faz todo esse argumento, fala até assim, de OP, eles não sabem quem é, ou talvez saibam e se assustem, fala, meu Deus do céu, né? Fala, como os brancos falam, né? Jesus, Maria, José. Pô, mas não vai dar, não, vamos trancar isso aqui, né? Você tá entendendo? Porque, assim, é muito... Só de eu aparecer assim pra ele já é forte, já tremeram, né? Só de eu aparecer desse jeito, né, já tremeram, né? Depois eu falando sobre a dança, né? Vamos ver. Uma perspectiva essencialista identitária como justificativa, perdendo assim pontuação no critério B. Não posso ser negro. Pode ser negro. Conhecimento de referenciais em seu campo de estudo. Sobre a questão da entrevista, é chover no molhado. Toda entrevista foi gravada e pode ser consultada. Apresentei os objetivos, procedimentos metodológicos e identitários, devido à natureza e concepção do meu projeto. As referências bibliográficas não são ocidentais, situação que incomodou a banca. Chegaram até citar 2 bailarinas. Respondi que conheço o trabalho delas, porém não contemplava nesse momento a minha pesquisa. Respondi a todas as perguntas. Este projeto é um resumo de concepções apresentadas e debatidas em congressos, conferências de dança no mundo inteiro, para renomados bailarinos, coreógrafos e estudiosos da dança. A arrogância da branquitude e do racismo estrutural e institucional da Unicamp constrói barreiras e estratégias de exclusão para qualquer linguagem que questione o poder e valores consolidados através de imposições. Nas avaliações da entrevista, me destruíram com a nota 3. Resultado final.
Média 1, fase 1, mais média 2, fase 2, dividido por 2. 7,28 mais 4, dividido por 2, 5,64. Isso. Então, na segunda fase, foi a nota da prova escrita com a nota da entrevista. A entrevista, eles me destruíram na nota. Me deram 3. Não sei como eles me deram 3. Eu acho que só na entrevista eles deram 3, porque acham assim, ó. Ele apareceu, então cada um tem que dar 1, mais 1 dá 3, sei lá, mais ou menos isso. Você tá entendendo? Por quê? Na entrevista foi onde eles falaram assim, aqui a gente arranca esse cara. Né? Aqui a gente arranca esse cara. Me deram 3. Só que essa nota da entrevista não foi suficiente para me afogar. Né? Com a minha nota do meu projeto moribundo, né, esculachado, né, sem vergonha, imprestável, né, com a nota desse projeto e do meu currículo, que eles não conseguiram encontrar, que juntou ali na primeira fase, né, que apesar de terem me roubado, a nota foi alta. E aí quando chegou para a segunda fase, apesar de eu ter tirado na somatória da segunda fase 4, eles tiveram que juntar as duas fases e a média deu mais de 5,60 e pouco. 5,64. 5,64. O filho da mãe está aprovado. A gente não conseguiu afogar o cara. Ele está aprovado. O que a gente faz agora? O que a gente faz agora é o que a branquitude sempre faz. Continua, Pri. Justificativa da comissão para a exclusão. Muito embora o candidato tenha alcançado a nota para aprovação no processo seletivo como optante, constatou-se durante a segunda fase do processo seletivo a necessidade de maior aprofundamento e amadurecimento quanto aos seguintes aspectos. Tema de pesquisa, necessitando um recorte mais delimitado de forma a extrair do mesmo o problema da pesquisa. Tema de pesquisa, dança negra. O problema da pesquisa, a dança branca. Isso que é o problema. Porque a pesquisa não tem problema nenhum. O que a pesquisa ia colocar é o seguinte, né? A problematização da pesquisa era o seguinte. A dança negra, né, ela vem sendo construída, né, através de técnicas. Essas técnicas a gente foi buscar o DNA dela na África, né, com vídeos, com encontros, com discussões, entendeu? Para chegar até o Brasil e fazer essa ligação dela com as danças negras brasileiras que estão desaparecendo, né? E reconstruir essas danças. Que foi a partir dessas danças que a gente pôde ter no Brasil uma dança contemporânea brasileira. Continua. Revisão de literatura, elucidando quem já escreveu e o que já foi publicado sobre o assunto, que aspectos foram abordados e quais as lacunas existentes na literatura. Referencial teórico, iluminando os conceitos extraídos da bibliografia. Eu não sou iluminista, caramba! Eu não sou iluminista! Né? A única iluminação que eu prego é fogo no racista. Eu não sou iluminista. Né? Para! Afrocentrado. Como que você é iluminista? Continua, Pri. E os estudos Kant. Já realizados por outros autores sobre o tema, ou especificamente sobre o problema, e que serão utilizados durante o processo de trabalho. É importante mencionar os autores reconhecidamente importantes em relação ao tema escolhido. Então, esse reconhecidamente importante para eles é o umbigo deles. É branco. Né? É o umbigo deles. Né? Então, importante para mim, né, são os pensadores africanos, são os pensadores negros. Importante para mim são os dançarinos e as suas concepções filosóficas, espirituais, sociais de tribos africanas. Né? Isso é importante para mim. Eles são dono da sua produção. Né? Eles são dono de tudo aquilo. Eu não vou lá para explorar ele, muito pelo contrário. Né? Então, assim, quando eu vou lá,
eu vou lá com um olhar de que eu quero me inserir nisso, é possível, né? Eu quero construir isso daí, aprender a construir isso daí. E aprender a dizer o seguinte: vieram aqui antes de mim os brancos, roubaram, levaram para a Europa e eles não falam isso. É toda essa desconstrução que eu quero fazer, né? Então, eles entenderam muito bem. Entenderam muito bem. Tanto na prova que eu fiz, prova escrita, que eles poderiam, né, se fosse essa justificativa deles, dar 0, e não deram porque eles viram que tem uma ligação muito forte, né, o tema com que eu estou discutindo com eles, né, eles gostem ou não, né, e é muito forte eu dizer: eu não sou seu negro, não sou seu negro, pronto, continuando, tá bom? Não, tem mais. E as bases metodológicas, explicitando e justificando o tipo de pesquisa a ser desenvolvido, implicando ainda numa seleção do modelo ligado à natureza do objeto e aos seus paradigmas. Mas também aos modos procedimentais da pesquisa, isto é, quais técnicas serão usadas para coletar e analisar os dados a serem coletados. Tendo em vista as fragilidades acima reveladas, sobretudo durante a segunda fase da seleção, prova teórica e entrevista, não foi possível confirmar o pré-aceite de orientação concedido na primeira fase da seleção. Ainda, de acordo com o edital de seleção, em seu artigo 27, relembramos que serão aprovados e convocados para a matrícula nos cursos de mestrado e doutorado até 45 candidatos, de acordo com a disponibilidade de vagas e de orientação. A comissão de seleção do PPG Artes da Cena avaliou que o projeto e documentos apresentados pelo candidato, bem como a prova teórica e entrevista, não atenderam aos critérios estabelecidos pelo programa para a realização do mestrado. Então, um projeto que teve 7,8, né? Um currículo que teve 7,67. Roubado, hein? Roubado. Anotem aí, roubado, né? Parece, sabe, na década de 80, eu ia nos festivais aqui do interior de São Paulo. A gente ia dançar, tal, isso aqui. Aí chegava na hora da premiação. Nossa, a gente vai ganhar, né? Porque fomos aplaudidos, fomos isso, fomos aquilo. Ganha o grupo tal, da cidade, onde está a filha do prefeito, né? Então, isso daí está parecendo, sabe, aquele negócio, né? Vocês são melhores, mas vai ganhar a filha do prefeito. Ou aquele negócio do menino que não sabe jogar bola, só que ele é o dono da bola, né? Aí ele leva lá no campinho, né? Antigamente era assim, né? A bola era cara e a gente não tinha bola, né? Ou era bola de meia ou alguém lá tinha uma bola. E sempre quem tinha a bola era o cara mais ruim do bairro, né? E aí você deixava o cara no banco, né? E aí chegava uma hora que o cara falava: eu vou pegar minha bola e vou embora, né? Então é mais ou menos isso que está acontecendo nesse projeto, né? Eu vou pegar minha bola e vou embora, vou deixar eles aí, né? Continua, Pedro. Apesar de alcançar a nota exigida no edital, a justificativa da Comissão Racista de Seleção do PPG Artes da Cena desqualifica totalmente meu conhecimento acadêmico, justifica que ao meu projeto que teve 7,8 e aos documentos que tiveram nota de 7,67, além da prova teórica e entrevista, não atenderem aos critérios do programa. Justificativa totalmente subjetiva e criada de última hora, visto que não tem sustentação no edital. Antes de minha conclusão, relembro o meu questionamento em relação ao candidato branco utilizar a vaga de cotas na primeira fase, fazendo passar para a segunda fase. Resposta absurda e criminosa da comissão. Caso a comissão... Peraí. Esse candidato, o que aconteceu? Ele se inscreveu em cotas na primeira fase. A nota, para quem estava inscrito em cotas na primeira fase, a nota de corte era 5 na primeira fase, que era o projeto e o currículo.
Aí esse candidato passou para a segunda fase, né, como cotista, como se ele fosse negro. Chegou na segunda fase, a comissão, né, percebeu que ele não era negro. A comissão que faz a avaliação, né, étnica percebeu que ele não era negro, né? O que aconteceu? Ele deveria ter sido excluído por falsidade ideológica, por mau caratismo, por furto, por roubo, por um monte de coisa, né? Era para ele ter sido excluído e levado uma coça, né? De boa, né? Então, mas o que eles fizeram? Olha, ele passou aqui, né? Então, tudo bem, ele passou, coitadinho, né? Ele é branquinho, coitadinho, né? Olha, parece aquele negócio da arma do menino com a arma que matou lá o manifestante lá nos Estados Unidos, né? Tô com a arma. Mas eu sou branco, mano. Eu e vocês, eu sou branco. Tem mais preto pra me matar aí? Tem mais preto aí? Eu sou branco. Solta a arma. Não, eu sou branco. Ah, tá bom. É mais ou menos isso, né? Então o cara assassinou ali naquela fase vários negros, cara de pau, né? E, além disso, aí ele foi para a segunda fase. Na segunda fase, olha só, a prova objetiva foi o quê? Foi uma prova simples, uma prova de consulta. Você consultava lá a bibliografia, né? Foi virtual, vocês podem consultar tal. Você consultava, foi tranquila. Só não foi tranquila a minha. Por quê? Porque eu coloquei minha posição naquela prova. Aí eles ficaram nessa confusão aí, tá? Então na prova objetiva, ele poderia ter tirado 5. Aí vai para a entrevista. O cara vai para a entrevista, mas ele já está indicado pela orientadora, né, que sustentou tudo isso lá atrás, né, já está indicado, né? Ele já fez cursinho lá com ela. Ele já fez parte lá do projeto dela, você está entendendo? Aí, esse carinha tira nota 10. Aí você vai lá, dá 15, vamos supor. 15 dividido por 2 vai dar 7,5. O cara passou. Armadilha do sistema, como cita sempre um professor meu, Luiz Carlos de Freitas. Quando você pensa que você está vencendo o sistema, ele está 2 passos na sua frente, né? Por isso que eu falo que é perigoso a gente não fiscalizar esse sistema de cotas, deixar ele aberto. Por quê? Esse programa usou o sistema de cotas para vantagem própria, né? Para favorecimento próprio do programa, né? É muito sério o que aconteceu, né? É muito sério. Ato criminoso, fraude, porque fraudaram a cota. Era para o cara, além dele ter sido excluído, né, por desonestidade, tinha que fazer um boletim de ocorrência. Continua. Caso a comissão avalie a inconsistência da opção do candidato, encaminhará o mesmo à modalidade de ampla concorrência. Essa medida permite que um candidato inscrito na modalidade de ações afirmativas seja reprovado pela comissão de heteroidentificação e mesmo assim possa manter-se no concurso até o final, passando, no entanto, para a modalidade de ampla concorrência. Evita-se, assim, que a avaliação da referida comissão resulte em ação punitiva. Então, se não é para punir os criminosos, então para que existe a comissão? Né? Se não é para punir, porque se ele está reprovado na primeira fase, porque não tem currículo, era para estar reprovado, né? Era para estar reprovado. Né? Você não comprova o currículo dele, o meu você comprova. Coloca lá google.com e Carlos Kiss, você comprova meu currículo. Né? Não tem como não comprovar meu currículo. Você está entendendo? O dele você não comprova. Aí você vai no redes. Cadê a foto do cara? Você não encontra. Você digita o nome do cara no Google. Você não encontra.
Você só vai encontrar quando você digita, eu li lá o Leites dele, que tem 2 páginas, você só vai encontrar lá quando você digita palhaço não sei das quantas. Aí aparece lá algumas ceninhas de rua, né? Vocês estão de brincadeira comigo, né? Vocês estão de brincadeira comigo, né? A gente está falando de um processo de pós-graduação, né? Artes da cena. A gente está falando de um processo que você precisa ter no mínimo produção, a pensar naquilo que você faz, né? A gente não está falando assim, eu vou entrar na graduação. A gente está falando de você fazer análises, né, profundas e conhecer profundamente artes da cena. Continua. Caso o candidato reprovado do processo seletivo, caso o candidato reprovado pela comissão de heteroidentificação obtenha média igual ou superior a 7, na segunda fase do processo seletivo e aceite de orientação, o mesmo será classificado, podendo ser aprovado na seleção. Aí fica fácil, né? Aí fica fácil. Porque na parte subjetiva, que é a entrevista, com a banca branca, você branco, né? Só, oi, meu nome é Palhaço Pururuca. Tá bom, filho, tá aprovado. 10 pro menino, né? Você tá vendo? Isso aí é o quê? Se isso não é falcatrua, é o quê? Além de desonestidade, de branquitude, né? Sabe? Continua. Conforme os artigos 26 e 27 do edital, sempre de acordo com a disponibilidade de vaga e orientação. Tirem as suas conclusões desse crime de racismo. Conclusão. Ao ler este minucioso relatório de respostas sobre os motivos da minha exclusão do processo seletivo do Programa de Pós-Graduação Artes da Cena do Instituto de Artes da Unicamp, identifico o racismo institucional e estrutural, sendo vomitado de forma natural, sem enojar ninguém. Percebo que na primeira fase, por ser um processo à cega e no imaginário que forma e fortalece o racismo estrutural e institucional, imaginar um outro não negro pesquisando sobre a cultura negra, visto que as referências da arte negra na Unicamp são brancas. As fragilidades: falta de experiência profissional, de participação em congressos nacionais, internacionais e de produção acadêmica no currículo dos meus concorrentes brancos são flagrantes. A maioria dos meus concorrentes foram orientados em iniciação científica e tem vínculo com professores, proporcionando uma vantagem desproporcional. A tentativa de desqualificar o meu projeto, meu currículo e meu percurso acadêmico é evidente. São práticas racistas perpetuadas em nossa sociedade. Falar de racismo e violência ainda é tabu, principalmente saído da boca de um negro. Passei por dezenas de congressos internacionais e nacionais, todos em universidades de renome, participei de conferências da ONU, inclusive financiadas pela Unicamp, construí centenas de coreografias, formei inúmeros bailarinos e me dizem que tenho que amadurecer, desconsiderando toda a minha produção artística e científica. Esse amadurecimento do aluno não seria função do orientador? Tenho inúmeras cartas de recomendações da Unicamp, cartas de felicitação do reitor, formações pagas pela reitoria, pró-reitoria da Unicamp, prêmios nacionais, Ministério da Justiça, edital Ministério da Cultura, inúmeros prêmios em danças, mas nada disso é suficiente. Meu projeto, documentos e avaliações não servem para o projeto Artes da Cena, segundo a comissão do programa. Observo a forma criminosa, ardil, difamatória e covarde deste programa. Mesmo apontando várias falhas em outras avaliações, a banca só conseguiu a minha reprovação na entrevista. Apesar da reprovação na entrevista, não foi suficiente para me reprovar no processo,
pois consegui nota suficiente e com folga para passar. Criaram critérios subjetivos para me excluir do processo. Isso não é racismo? O que seria então? O relatório de resposta é a prova da fraude no programa. A resposta em relação ao crime de falsidade ideológica cometido por um candidato branco na primeira fase e legitimado pela Comissão de Pós-Graduação Artes da Cena só demonstra o caráter dos envolvidos. Negro falar de negro com referências negras não pode, mas branco praticando crime para passar de fase, isso é correto. Desonestidade é permitido no processo de pós-graduação. Será que a banca de entrevista perguntou por que ele fraudou o processo? Crime. A conclusão que chego é de um processo fraudulento, com cartas marcadas, um estelionato acadêmico, no qual entrei às cegas. Pelos currículos e vínculos é possível detectar esta fraude. Chamei este processo em primeiro momento de vergonhoso e hoje, com o desenrolar das explicações, as melhores palavras que encontro para defini-lo é criminoso, racista e fascista. Diante do exposto, solicito abertura de investigação e de processo administrado por prevaricação e falta de ética a todos os envolvidos. Em anexo, resposta do PPG Artes da Cena, projeto de pesquisa, uma publicação, uma carta de referência, certificado de congresso. Caso precise de mais, enviarei todos. Abaixo o link do meu canal com as produções artísticas. Atenciosamente, Carlos Kiss. Então, olha, o racismo, ele é tão perverso, que os argumentos que o racista usa, ele usa o argumento assim, é igual o argumento da vítima de estupro. A culpa é sua. A culpa é sua. Não, mas eu tava de calça jeans. Mas, né? Coitadinho, né? Faz tempo, né? Então, assim, é o mesmo argumento da culpabilização, né, de quem sofreu aquele crime, né? Ele é tão perverso que ele desqualifica totalmente, né, o que ele qualificou, né, há um tempo atrás. Porque ele precisa colocar os seus lá. Isso é desde que os portugueses pisou nessa terra. Desde que eles pisaram, eles vêm com essa prática. E isso está em nossa sociedade. A polícia mata o negro. Mas acho que ele, né, podia ter uma arma, né? O guarda-chuva, né, parece uma arma, né? Coitado do policial. O policial às vezes não enxerga direito, é igual o Carlos Kiss, né? Tá ficando cego, né? Então ele pensou que o guarda-chuva era um fuzil, né? O cara que mexe com o fuzil a vida inteira, o tempo inteiro lá, né? Dá um tiro de fuzil no cara que tá com o guarda-chuva, né? Aí a gente acha também, né, essa naturalização, ela está impregnada na sociedade, que até nós negros achamos, eu acho que eles estão certos, né? Mas será que eles não estão certos? A gente coloca em dúvida, né, os nossos próprios irmãos, né? A gente deixa irmãos na cadeia, né, porque a gente tem dúvida se ele é inocente ou não. Se aquilo que ele estava levando era desinfetante ou era mesmo um coquetel molotov, né? Mas se esse cara descobriu que o desinfetante ele pode jogar e aí eu vou perder minha OAB, né? Vou ficar mal, né? Você está entendendo? Racismo é terrível, né? Que nem eu coloquei na live passada. Se mobilizam, correm, quando falam assim, olha, violência, intolerância religiosa. Fulano de tal sofreu intolerância religiosa. Quando é um negrão, o negócio, olha, é abafado. Mas quando não é negro, eles correm rapidinho para resolver o negócio, né? Porque vai dar mídia, porque isso aqui, porque é legal, estou defendendo uma pessoa que apesar de não ser negra, né, admira a nossa religião, né? Então, isso está impregnado em nossa sociedade.
E a gente vai naturalizando, né? E a gente vai achando assim, não, deixa, como outros dizem, eu quero isso, mas por que você não muda seu projeto? Eu mudar meu projeto, pra quê? Né? Com que objetivo? Eu já desenvolvo ele, eu já ganho prêmio com ele, né? Eu já faço ele, eu já apresento, né, em congressos científicos, eu já discuto ele, né? Não, quem tem que mudar é essa universidade com essa prática racista, né? Com essa prática racista, que naturaliza, que acha normal um branco usar as fotos para passar pela primeira fase, né? E depois usufruir do privilégio branco, de uma banca branca, de ter uma nota alta. Isso não é racismo? O que é? Então, hoje eu fiz essa live mais para falar assim, os procedimentos que eu tomei, não foi só esse não. Tem mais, tem vários aí que eu tomei. Né? Se quiserem fazer uma pergunta, pode fazer, fique à vontade. Mas assim, para mim falar sobre esses procedimentos e outros procedimentos que eu tomei, que ao longo desse mês, que ao longo do processo, assim que eu tiver assim, algumas posições, eu vou colocando para vocês como que está acontecendo, o que está ocorrendo, né? Porque na verdade assim, racismo não pode se calar, né? Se você sofreu um ato de racismo, divulgue, não silencie, porque isso se expande, isso cresce, né? Eles vão ficar fortes. Se eles acham que pode fazer isso comigo, eles vão achar que pode fazer com o outro no ano que vem, né? No próximo processo. E aí vai. E aí é aquele negócio, eu não sou seu negro. Isso é forte. E isso a gente tem que falar para eles. Nós não temos que mudar nosso projeto. Sabe por quê? Eu só fico vendo o seguinte. Muitos negros vai e mudam o projeto tal, isso aqui. Aí de repente, às vezes a gente fala só para nós, viu? Nós para nós. Aí vamos chamar fulano para falar sobre racismo na escola. Mas só tem negro lá assistindo, beleza. Mas quando é uma coisa ampla, o que acontece? Fulano de tal vai falar sobre seu projeto de pesquisa, de pós-doutorado. Não, de pós-doutorado não, porque no pós-doutorado você já pode se libertar. Né? E no doutorado também você se liberta. Né? Mas seu projeto de pesquisa, de mestrado, que ele fez na universidade tal. Né? Aí aparece lá a pessoa negra retinta igual eu. Aí ele vai falar sobre a concepção de Piaget nas escolas campineiras. Você está entendendo o que está acontecendo? Né? Você está entendendo? Ele não vai falar sobre Fanon, né? Porque Fanon é muito pesado. Você não pode, você precisa se aprofundar mais para falar de Fanon. Né? Mas de Piaget, olha, fala de Piaget. Né? Ele vai falar sobre a cultura do ensino médio nas escolas estaduais. Aparece lá, um negro retinto e é tudo desvinculado, né, dos nossos eus. É tudo desvinculado do que eu sou. Né? E aí, esse é um processo tão poderoso, mas tão poderoso, que chama assim, sabe, apadrinhamento. O que vem apadrinhamento? Vem do tempo da escravidão. Né? Eu já expliquei, eu já falei mais ou menos na primeira live. Vem do tempo da escravidão. A sinhazinho, o senhorzinho, ia lá na senzala, ia pegar um menino que às vezes era filho do senhorzinho, né? Ou às vezes era filho da sinhazinha que jogaram lá na senzala, porque a sinhazinha, né? A senhorzinha não dava conta, ela ia lá e, né, cheio de negrão, forte, isso aqui, né? Então. E aí pegaram aquele lá, aquele lá vai para casa grande. Eu vou ser sua madrinha e ele vai ser seu padrinho, né? Então, era tão forte essa ligação afetiva, emocional, porque ele foi arrancado de lá e as únicas referências que ele tinha, né, eram aqueles brancos. E isso era tão poderoso, esse apadrinhamento, né, e tão tradicional nesse país, que você se congelava em qualquer revolução que você ia ter contra o branco.
Porque você ia defender o branco. Não, ele é meu padrinho. Padrinho vem de pai, madrinha vem de mãe. Né? Então não vou deixar eles fazerem mal. Eu vou contar lá pro meu padrinho o que você está fazendo, viu? E corria lá e contava pro padrinho, ó. Os negros lá, porque ele não era negro, né? Os negros lá, ó, eles estão se reunindo lá no barracão, aquilo lá não é dança não, viu? Aquilo lá é luta, eles querem fugir. Então toda a nossa estratégia estava na mão do Senhor, novamente. E isso veio, continuou havindo, né? A gente pega, por exemplo, Monteiro Lobato, né? A gente pega Monteiro Lobato, né? Um cara eugenista, né? Mente eugenista, né? Então, é esse tipo do apadrinhado, né? Ele nunca vai falar contra o seu padrinho, que é seu padrinho que elevou ele a tal status. Então, acho que deu para vocês entenderem, né? Como eu não tenho padrinho, né? Como eu não tenho padrinho, então eu não tenho esse problema de dar um murro na cara desse cara que acha que é meu padrinho, porque não é. Né? Essa minha construção não dependeu deles. Quando eu cheguei na Unicamp, né, isso na década de 90, quando eu cheguei na Unicamp, eu já era Carlos Kiss. Né? Eu já dava banana que queriam tanto que queriam me expulsar porque eu dei banana lá pro, como chama? Pro Rubem Alves. Rubem Alves. Né? Porque o Rubem Alves falou, esses daqui são professores e vocês não tem nada que questionar, vocês acham que é o que? Aluno... Fui lá na frente, pum. No outro dia a aula não começava porque estava em reunião, vamos expulsar o Carlos daqui. Aí o outro pessoal falou, não, ele tá certo, não vai expulsar, ele é bom expulsar. Aí vieram falar, eles estão querendo expulsar. Que se dane, que se dane. Sabe? A mesma coisa que eu tô falando aí para esse projeto aí, que se dane. Né? Eu não sou cúmplice de racismo. Eu não vendo meus irmãos. Né? Eu não vendo, né, quem eu sou. Eu sou isso daqui. E eu vou continuar sendo isso daqui. Né? Não sou político, não sou candidato, não sou nada disso. Sou artista. Né? Até onde eu conseguir ver, eu vou começar a criar. Vou continuar criando. Quando eu não conseguir mais ver, eu não sei o que eu vou fazer. Mas até lá, né, eu tenho que viver o dia, um dia por dia. E esse um dia por dia, né, é pensando assim, na frente para a comunidade, para os meus irmãos negros, retintos. Porque essas cotas a gente tem que rever e rediscutir. Porque os nossos irmãos retintos, né, continuam sendo excluídos e silenciados, né, com o argumento de que o apadrinhado também veio da senzala. E isso nem sempre é verdade. Muitos defendem, por quê? Interesses pessoais. Né? Mas a gente tem que ter interesses comunitários. Não adianta achar que o branco vai dividir o poder com você. Não vai. Não vai. Ou a gente vai e conquista e diz assim, quem dita a regra de cota somos nós, não são vocês. Vocês já ditaram regras de cotas exclusivas há 500 anos. Não se meta na nossa, a nossa é dessa forma. E com pessoas comprometidas. Não com a academia, não com o poder público, mas com a comunidade. Porque enquanto permanecer dessa forma, muitos irmãos e irmãs vão ser excluídos desse processo de pós-graduação. Como eu falei, a cotas no vestibular é diferente. Porque o cara passa no vestibular, né, aquela opção de cotas, na frente você não tem como tirar o negrão.
né? Porque ele já fez a matrícula dele, ele só vai provar que ele é retinto, né? Aí já era, aí não adianta chorar o leite derramado. Agora, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: a gente está em embate muito forte para enfraquecer a universidade pública, né? Querem destruir a universidade pública. E eu não tenho dúvida, assim como no tempo da ditadura tinha, né, nas salas de aula, tinha professores que trabalhavam para manter aquela ditadura e entregava todo mundo que tentava fazer alguma revolução em sala de aula, ou algum professor que falasse contra a ditadura, eu não tenho dúvida que hoje tem muitos professores, né, incomodados com a nossa presença, né? Muito incomodados, né? Porque para o branco, falando só, vamos cobrar uma taxa simbólica, R$300 para o cara entrar na matrícula e mensal para ele manter a escola pública. A gente já paga os impostos, não tem que pagar mais nada. Mas para eles, né, R$300 não é nada. Mas para nós, é nosso pão, é nosso aluguel, né? Então, eles querem tirar o nosso direito de cidadania. É bom ficar atento. E hoje eu estou com o pé mais atrás ainda com esse programa nesse sentido. A armadilha do sistema. Não pense que a gente está na frente do sistema. É armadilha. Não pense que a gente é a maioria nesse país. É armadilha. É armadilha. Porque a maioria vai ser quando as pessoas têm consciência de que ela é negra. Quando sair aquele quesito, e tem que ser aquele quesito pardo. Quando sair aquele quesito pardo, a pessoa vai ter que colocar lá negra. Negra. Por quê? Porque ela vai assumir uma luta, né? Ela não vai assumir uma vantagem. Ela não vai assumir uma vantagem. Porque ser negro nunca foi e nunca será vantagem para ninguém nesse país. Porque a gente luta desde a hora que acorda até a hora que dorme, né? E a gente tem que continuar lutando, né? Porque na verdade é assim, né? A gente descansa depois, eternamente, né? Em paz, né? Mas a gente tem que continuar lutando. Então é um equívoco achar que nós somos a maioria nesse país, porque nós não somos. Enquanto a gente não reduzir a opção do que você é, né? Você é negro ou é branco? Ah, eu sou negro. Então, mano, você vai ter que lutar do nosso lado. Não tem jeito. Se é pardo, uma hora você é negro, outra hora você é branco. Parece camaleão, né? Afro-camaleônico, né? O afro-camaleônico assim, ele muda de cor, né? Porque, não sei, o cara consegue assim, uma hora você vê o cara, ele tá com cabelo assim, ele parece branco. Aí outra hora ele tá com cabelo rasta, ele parece negro. Mas socialmente, né? Quando a gente vai pro shopping, quando a gente vai pro campo de trabalho, onde que está o nosso povo? Então, temos que repensar, temos que debater, temos que ficar atento às cotas de pós-graduação das universidades públicas. Temos que denunciar. Se isso aconteceu com você, vai lá e denuncia. Hoje eu estava pensando no seguinte: eu tenho umas estratégias aqui, e estratégia a gente não revela para o inimigo, por isso que não pode ser revelado aqui. Mas estratégias e denúncias, que você não precisa de ninguém, você está entendendo? Isso é um poder comunitário muito grande. Por quê? Primeiro, que essas estratégias de denúncia, o racismo, ele nunca é individual, ele sempre é coletivo. E sua atitude contra o racismo
ela nunca é individual. Ah, ele está querendo isso, como chama? Para se beneficiar, porcaria nenhuma. Quem denuncia racismo não se beneficia nunca, nunca. Se beneficia quem se cala. Mas quem denuncia, por exemplo, o motoboy lá que eu não sou negro, eu sou pardo, né? Consegui o emprego do meu sonho, né? Quem denuncia o racismo, né, nunca ele vai se beneficiar, né? Então essa conversa, ele está sozinho. Nunca está sozinho. Nunca está sozinho. Porque a denúncia dele não é isolada. A minha denúncia não é isolada. Com certeza, eu não preciso nem quero saber, mas com certeza aconteceu com vários irmãos e irmãs minhas em outras universidades públicas desse país. Né? Com certeza. Com certeza, obrigaram vários e várias irmãs minhas e irmãos a mudar seu projeto de pesquisa na universidade pública desse país. Então, é importante qualquer atitude de racismo você denuncie. E eu estava pensando em estar fazendo esse curso de denúncia de racismo para algumas... Por exemplo, você sofreu racismo? Não existe só a polícia. Não existe só a polícia, só o boletim de ocorrência. Tem outras agências que a gente pode acionar. E mais poderosa. Muito mais poderosa. Aí eu estava pensando em fazer esse curso de estratégias de denúncia ao racismo. Ah, e sofreu? Sofri. Ah, é? Então, denuncie em tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar. Né? E aí, a gente fortalece nossa luta. Porque não dá para você deixar, essa denúncia de racismo numa delegacia policial e depois esperar o resultado. O resultado nunca vai ser a nosso favor. Então a denúncia tem que ser em outros órgãos. Eu tenho várias e várias indicações para isso. Tem que ser em outros órgãos, porque esses órgãos vão bater de frente com instituições, com empresas, que delegacia, que poder judiciário, em que o juiz é branco, né? Que ele passou para ser juiz também numa banca dessa, semelhante a essa, né? Nunca que ele vai dar ganho de causa para a gente. Nunca. Nunca. Né? Então, nós temos que se reorganizar. Né? E pensar assim, toda a vida negra importa, você é importante e você tem importância e você pode acionar seus poderes, né, de outras formas. Né? Então a live de hoje foi sobre isso. E quem quiser saber sobre o curso, que é estratégico, não dá pra gente revelar aqui, entre em contato. Né? Ainda não sei como a gente vai conseguir fazer nesse período de pandemia essas indicações, mas de qualquer forma entre em contato para a gente pensar, porque estratégia a gente não revela, né? A gente não revela, né? E é isso, né? Por hoje é isso, e os próximos, assim que as coisas forem acontecendo, eu vou informando nas lives, né? Tá bem. Então, assim, agradeço a presença de todos, né? Uma boa noite a todo mundo, né? E assim, a gente tem que continuar, né? E a nossa luta não pode parar, a gente não pode fechar os olhos, porque eles não dormem, tá? Boa noite a todos e muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez.